Zé, voltando aqui, mais um programa Tocando Oculto, seja bem-vindo. Excelente. Que legal, e a gente estava anunciando no programa anterior que faríamos este, continuando até o tema anterior, que era o poder da palavra, né, através da magia, e a gente vai trazer então para o internauta esse tema que a gente trouxe ligado à parte mais astral, né, do sujeito, a parte Sim. de mundos extrafísicos, extracorpóreos. Vamos... Como é que chama o tema de hoje então, Zé? Diga lá. Senhores dos Sonhos. Os sonhos lúcidos na magia. Os sonhos lúcidos? Seria uma realidade que ele vai incorporando no dia a dia dele, né? Na verdade, com relação ao que ele traz do astral? Porque assim, elas são correlatas, né? Nós vamos aqui tratar dessa questão do plano astral, corpo astral e tal, e a movimentação autoconsciente nesses planos, né? Que culmina com uma equivalência do próprio estado de sonho lúcido, né? Que é entendido como sonho lúcido. Legal, muito bacana o tema, Então, Zé. Como é que você vai poder, então, dar o pontapé inicial nesse tema aí? Vamos começar com mais uma sessão de feitiçaria, diabolismo e sortilégio. A pessoa já está acostumada contigo nesse sentido, então para eles não é novidade. Sim. Então vamos lá. Bom, você começa vindo da onde? Vou lá no Egito. De novo? No Egito, Trazendo tudo do Egito de novo. Tá? Exato, assim. O berço da civilização. Porque assim, esses conceitos que são usados hoje, eles têm uma origem em mistérios profundos que vêm da teogonia, da cosmogonia, da tradição e da magia egípcia, que influenciou profundamente toda a parte do sistema ocidental, né? Principalmente nesses conceitos. Dizem que o oriental é realmente onde tinha a luz antigamente, né? Agora já não tem mais a luz lá. A sabedoria está mais no ocidente, é isso? Bom, isso depende também da perspectiva que você está adotando. Perspectiva teosófica. Até já fizemos programas anteriores aí mostrando que o Ocidente não fica nada a dever ao Oriente. Assim, não é que um é melhor que o outro. Na verdade, são dois polos com uma natureza distinta, né? Por exemplo, quer ver uma coisa interessante? Uma coisa que é marcantemente ocidental, o espírito individualista, né? A mente do oriental vai mais para uma coisa coletivista, né? Com algumas exceções. Por exemplo, na Índia, você vai ver a exceção disso aí dentro da percepção do tantrismo, onde há uma individuação ali, né, tal, em vez de uma aniquilação ali no todo, tal. Agora, a vocação oculta ocidental, ela é realmente, como dizia o Spengler, faustiana mesmo. Ela tem uma pegada de individuação, de individualismo e de domínio também, né? Então, é isso, mas vamos lá. Vamos ao tema, então. Vamos ao tema. Existe um talismã secreto de incrível e profundo poder na magia. E no plano elemental, esse talismã é representado pela estrutura geométrica piramidal do tetraedro. O próprio tetraedro sendo também o sólido platônico do fogo, né? No plano elemental é a piramis. No plano geométrico é o triângulo ou a pirâmide, que se conhece aí enquanto estrutura geométrica formal. No plano biológico, ele está associado ao falo, o falo humano, o falo do homem. Porque da mesma maneira que o Sol ele emite calor e vida, né? Principalmente na Terra, né? Ele é responsável pelas formas de vida e tudo mais. O falo também, ele gera vida na Terra, né? O falo é o reflexo da vontade do mago, né? Enquanto que o Sol é um reflexo da estrela Sirius, em termos astronômicos. Se a gente for colocar a nível humano isso, a gente pode colocar então o gameta e o cometa? Faz sentido. Eu tô apontando isso porque assim,
esse tetraedro, ele provoca a primeira emergência do que vai ser entendido depois como corpo astral. Eu já vou explicar por quê. Tá. O plano astral, vamos começar definindo ele, tá? Isso é legal. Ele é uma atmosfera psíquica e um mundo metafísico, aonde ocorrem todos os processos ocultos e paranormais. Mas é um processo mental psíquico coletivo da uma grupo? Ou é individual mesmo de cada? Também, ele é coletivo também, porque ele pressupõe uma consciência coletiva, né? Inclusive tem moradores astrais lá. Né? Exatamente. Fazendo até um paralelo com o inconsciente coletivo proposto pelo Jung, né? Uhum. E ele também apresenta, há movimentações ali também totalmente individuais também, tá? Uma coisa não anula a outra. Tá? Então isso aí acontece como? Indo lá para o Antigo Egito, nós temos um papiro mágico conhecido como Nessiansu. Nesse papiro tem uma passagem onde Atum, o ser e o não ser, ele toma o membro dele em sua mão e através da ejaculação ele gera a criação. Ele arranca a criação do nada e a manifesta. Ele mesmo proclama: eu dei a mim mesmo. Eu criei a mim mesmo quando dei a mim o prazer da ejaculação. Agora, esta ejaculação, ela não é no sentido Conhecido físico nosso. Não, ela tem um outro segredo, uma outra interpretação. Porque o que acontece ali? Atum, ele é chamado também, ele também é conhecido como o próprio Sol Negro e também como a serpente das origens, tá? Recapitulando, né? A de anterior, de não ser, o não ser, e Tum, o ser absoluto. O mesmo sol oculto que a gente viu no Hitler. Também, é o mesmo. É o mesmo mistério, né? Então, quando há esse processo da masturbação, há uma introversão da sexualidade. Em vez do esperma, o esperma de atum, ele não sai pelo falo, ele vai sair pela boca. Nossa! Mas então a gente vai germinar as palavras dele? A energia sexual é introvertida, ela é culminada para dentro, né? Aonde um centro criador e devorador a eleva, é o próprio processo da serpente de fogo. E quando sai pela língua dele, ele emana, ele expele Shu e Tefnut. Shu e Tefnut. José, a grosso modo perguntando para você, não esquecendo teu Eu raciocínio. não posso parar isso aqui, hein? Tá. Então, não quer continuar? Depois Não, eu pode pergunto. falar. Não, eu ia perguntar qual é a relação que tem, se é que tem alguma relação. Quando você vê os filmes de terror, onde tem aquela coisa das pessoas vomitarem na cara dos outros e fazendo aquele... Mas aí é outra coisa, não tem nada a ver com esse processo aqui. Não tem nada a ver com isso. Não, ele expectora, ele escava, mas é um ato de criação. Esse aqui é de criação, que você acabou de contar. E é um Deus supremo, é o Deus anterior a tudo, quando não existia nada, e ele pairava sozinho, não criado. Sim, é que na medida que você contou, eu já me lembro dessa cena. Então, eu só não, tudo bem, mas não tem a ver, é outra coisa. Esses aí são zumbis, são seres descerebrados, né? Eles não têm vontade e agem aleatoriamente. Eles são os comandados, né? Exatamente. Não comandantes. Eles são encarnações de forças cegas do caos. Assim, do caos no sentido de entropia. Tá. Não na glória do incriado. Tá. Então, assim, Atum, ele se masturba, ele introverte a energia sexual e expele Shu e Tefnut. O ato da criação se dá assim, porque Shu e Tefnut representam os mistérios místicos do fogo e da água. O fogo e a água. Tá? Agora, esse fogo, ele é o fogo da chama secreta. Daquilo que na magia é entendido como a própria quintessência de tudo. A quintessência é da onde a matéria surgiu, emanou e onde ela é
reabsorvida nos processos finais também. E Tefnut é a água, no sentido da nebulosa. A nebulosa, ela é a matriz da matéria. A matéria, mesmo no sentido físico, surge pela nebulosa, né? Então aqui você tem os mistérios místicos da eletricidade secreta, que é um arcano também da magia, e da água, magnética, né? Então aí que você vê, por exemplo, os mistérios das correntes draconiana e tifoniana, tá? Esse poder elétrico representado por um dragão vermelho e essa água escura magnética por um dragão negro, tá? Essas duas correntes, elas vão permitir a criação e insurgência de tudo, basicamente tudo no universo, tá? Levando essa questão adiante, claro que eu estou me focando e vou me focar aqui sempre em Shu e Tefnut, tá? Mas de Shu e Tefnut são emanados Geb ou Seb e Nut. Geb é a personificação do Deus da Terra, do Senhor da Terra. E Nut é a deusa das estrelas e dos espaços infinitos. Ela é o útero da escuridão do abismo do espaço. E Seb, em termos mágicos, ele representa a manifestação da ilusão da matéria. É ele que cria a ilusão ele mantém a ilusão demiúrgica da matéria. É ele que mantém essa ilusão. Aí, desses mistérios, que você tem aqui o invisível e o físico, conhecido e desconhecido, criado e criado, vai surgir Osíris e Ísis e 7 Néftis. São irmãos também. Osíris é irmão de Ísis. E Néftis é irmã de Sete. E por final, Horus, que culmina na manifestação do. Como é que é? Ele é a última hipóstase que vela todos esses mistérios, que contém e vela todos esses mistérios. Aí eu retorno a isso. Então, retornando a Shu e Tefnut, você tem esse fogo relacionado a Shu, ele é aquele mesmo fogo que eu falei no programa anterior. Do um no todo e do todo no um. Né? Uma chama invisível, prístina e incriada. Né? Chama que não queima. Esse modelo, por exemplo, é de onde emerge aquele modelo piramidal que eu falei, que determina o mistério do fogo na sua glória, né, total, que vai ser chamado de vários nomes. O Aor pelos hebreus, o Azote pelos antigos feiticeiros e pelos antigos alquimistas, o grande agente mágico universal nas correntes de ocultismo moderno, né? E alguns também o chamam de luz astral, tá? Então, nós temos aqui um mistério de duplo horizonte que vai determinar a origem do mistério do corpo astral. Ou seja, o corpo astral, ele também é chamado de corpo de desejo. Chamado de corpo de desejo. Por quê? Porque o corpo de desejo, ele como corpo de desejo, é o veículo das sensações no corpo humano. Essas sensações, por sua vez, elas são processos emanativos de atavismos que são pré-existentes, incriados, inominados. Tá? E o senhor desses atavismos, na tradição egípcia, é Sete. É Sete. Então ele é definido num determinado ângulo como um deus estelar, tá? Só que na verdade é correto definido como um deus senhor das estrelas. Ele não é uma mera estrela, na verdade ele é a personificação da escuridão do caos. Ele é antes das estrelas e é antes da própria criação, tá? A contraparte dele é Horus, que é o deus solar. Ele é o senhor do sol. Então eles formam eles se emparelham, definindo esse duplo mistério. Então aí nós temos a constelação de Órion associada a Horus, né? E essa constelação de Órion, ela é
a personificação astronômica daquele mistério que eu falei no programa anterior do Sarru, do corpo incorruptível, do corpo que se ergue. Porque assim, nos processos astronômicos, quando, por exemplo, vem a noite, se levanta o manto de estrelas, né? Onde você pode discernir essas constelações e tudo mais. Então isso aí representava no Antigo Egito a emergência do morto que ressuscitava. O morto ele ia para o chamado amente, que é o mundo oculto, que é o mundo dos mortos, que fica no oeste, que é onde o sol declina, ele se põe. Ah, tá. Quando ele sobe no leste, ele é representado como a ascensão de Horus em Órion, o que era também representado pelo ritual de mumificação do faraó, porque o duplo dele se erguia. Ele se erguia, né? De seguir no plano astral. Exato, ele se erguia, na verdade, ele vai culminar na Alpha Draconis, da constelação lá do dragão. Tá dentro desses mistérios aí. Então, a ressurreição se dava por esse corpo que era chamado de estelar, das estrelas, daí que vem astral. As estrelas, elas representavam essa contraparte metafísica, invisível e secreta. Entende? É o mesmo processo de Cristo, no caso da ressurreição dele? Tem a ver, porque assim, o processo de Cristo, ele é todo baseado no processo de Osíris. É o que você falou, é legal. Então é isso, então assim, aliás, tem estudos sobre isso mesmo, que eu posso depois fazer um programa apontando essas semelhanças, tá? Sete, ele é o Deus escuro, o Deus das trevas, senhor dos atavismos e de todo o mistério da escuridão que está oculta no incriado, naquilo que é antes da própria manifestação e tudo mais. E Horus vai representar aquele Deus solar que representa o manifesto, que representa as coisas visíveis. Ele age como um gêmeo de Sete, como uma espécie de reflexo e mesmo de emanação. Né? Então, o elo da besta, por exemplo, vamos pegar Sete representando a besta e Horus representando o anjo, para fazer um paralelo com a magia mais moderna. E da onde vem esses conceitos aí de duplicata astral? Porque vem do conceito do duplo egípcio. Do conceito do duplo egípcio. Então, Set também ele é o mais antigo deus. É o mais antigo deus do panteão egípcio e é o deus masculino que se autogerou por si mesmo. Né? Ele não é nascido de fêmea, nem de nada. Ele é nascido por si mesmo. Né? Então, o elo de ligação entre os dois é o deus Thoth, que é a encarnação da corrente lunar da magia. Thoth ele é um deus lunar, né? Ele tem um crescente na cabeça coroando ele e tal. Então, assim, esses conceitos vão evoluir para o que hoje nós entendemos como o plano astral e o corpo astral, tá? O plano astral é o que eu acabei de explicar, ele é uma atmosfera psíquica e um mundo metafísico, secreto, né, oculto, do outro lado do espelho, do outro lado do mundo visível, aonde ocorrem os processos ocultos e sobrenaturais. É bem a ver com as Crônicas de Nárnia, né, no primeiro filme, né? Que eles entram pelo espelho e saem numa outra realidade do outro lado. Tem um paralelo, né? Sempre vai ter esses paralelos, né? Sim. Como é que é? De dubiedade, de intercambiedade e dubiedade, né? No programa anterior, mostrei a importância das palavras de poder. Com elas, você pode abrir os portais, você pode criar as junções, né? Você pode trazer a manifestação àquele que está adormecido no incriado, no inexistente. Entendeu? Daí a importância. Então, assim, o processo do deslocamento, desdobramento, isso aí também está presente nas práticas arcaicas de xamanismo, tá? Onde o feiticeiro, o xamã, ele tem o voo do xamã.
para onde ele se desloca, para esferas tanto celestiais quanto infernais. E você vai ver isso através de várias civilizações e relatado de distintas maneiras através de diversas culturas, né? Então, assim, o ritual egípcio de mumificação é justamente o ato de pegar o duplo, o corpo astral, e através de processos secretos tal, eternizá-lo. Transferir, a iniciação se dá quando a consciência se transfere para essa matriz, que é a duplicata etérea, oculta. E ela se ergue na escuridão do mente. Então você tem no Egito útero e túmulo como uma espécie de portais intercambiáveis. Pelo útero da mulher, um espírito se manifesta na terra. E pelo túmulo, um espírito vai ao além e se torna eterno do outro lado. São os dois portais. São dois portais. De entrada ou de saída. Exato. Então, por exemplo, nos sarcófagos, principalmente a partir do Médio Império, né, passam a representar dentro do caixão, do sarcófago, a deusa Hathor. Deusa Hathor, né? Recebendo a múmia. É como se fosse a mãe, a própria deusa da terra, recebendo o morto na cova. Que é uma passagem. Sim. Aí ele é abraçado por Nuit, né, nos espaços infinitos, entre as estrelas. Então tem várias recepções. Aí, assim, a parte de dentro da tampa do caixão, do sarcófago, tem a deusa Nuit abraçando esse morto. Existe essa representação, essa intercambiedade. Isso só os grandes nomes do Egito tinham nesse acesso, né? A gente simples mortal não tem nada disso, né? Na hora que a gente faz a passagem, tem? Até tem, porque assim, nos princípios, nos períodos pré-dinásticos e nas primeiras dinastias, que vai assim culminar com o período do Antigo Império, até a sexta dinastia, mais ou menos, a questão toda se focaliza na figura do faraó. É o faraó que ascende, que se torna imortal, sempre. E os outros ficam satirizando em volta dele ali e tal. Aí, com a passagem, com a mudança do tempo, com o fim do Novo Império, o começo do Médio Império, elementos da nobreza começam também a receber ter acesso a esse rito de eternização. E depois, um pouco mais para frente, já, né, na parte intermediária do Médio Império para o Novo Império, a coisa vai se estender. Ela vai se estender à multidão. Aí tem uma questão ali. Claro que tinham alguns que tinham condições de pagar processos de mumificação suntuosos, e outros não. Outros, assim, eram os, o povo mais assim, sem aquisição, toda a parafernália da parte tumular e da mumificação era uma coisa mais simples. Porém, o rito estava ativo ali. Tinha egípcios que eles faziam o seguinte: através de magia, eles manejavam a coisa e eles conseguiam, por exemplo, catapultar poderes de túmulos até da própria realeza. Então, quer dizer, a magia ela pode fazer qualquer coisa também. Tem essa. Ô Zé, ficava em aberto essa questão toda, até da própria maldição, né, que eles criavam dentro de cada sarcófago, né? Porque ficava um portal aberto, né? Se o cara entrasse ali, invadisse o sarcófago, o cara já recebia no portal dimensional do astral para o físico alguma... Os ritos de maldição eles eram profundamente vampíricos. Então, mas era um portal aberto do astral com o físico, né? Sim. Era um portal, era uma dimensão que eles abriam ali, né? Sim, porque assim, o cara que cometia ali a profanação, ele estava sujeito às suas essências vitais serem absorvidas pela sombra da múmia. Porque eu tô perguntando isso porque pode também acontecer de repente eles trazerem para lá a vitalidade do que eles querem invocar para o cara que invadiu o sarcófago do astral e no físico e manter ele no físico,
ou o portal fica aberto mesmo? Ele está aberto, né? Ele tá atuante. Ele não para com o processo, logicamente, da morte. Né? Não, porque ele morreu, ele invocou aquela maldição pro fulano que abrir. Então ele trouxe a maldição no plano astral e ficou no físico, ou esse portal fica aberto para quando o cara invadir, o astral invade o físico e traz a maldição? Ele traz a potência para o plano físico, por quê? Porque o K dele, o duplo dele, a sombra dele também, o Haidt e o Ba, tem poderes de se mover do mundo dos vivos para o mundo dos mortos e para dimensões secretas, tá? A eternização do corpo astral, da imortalização, ela se dava numa região secreta conhecida como Seketaru. Seketaru, que é campo da eternidade. Esse campo da eternidade, antes ele passava pelo Seketotep. Né? Que é isso? Seketotep seria o campo da paz, mas assim, tem que entender a coisa esotericamente. Porque, assim, o termo Otep para os egípcios, ele não é a paz no sentido ordinário. A paz que eles se referem é a glória do estado incondicionado, do próprio vazio, né? A glória do vazio. Então aquele que atingia esse estado, ele podia conceber mundos. Ele tinha acesso a uma fórmula secreta que assegurava a ele a própria imortalidade dele e o domínio dele sobre as forças da criação. Ele atingiu o Seketaru, que é o campo da eternidade, e que também, esotericamente falando, significa o campo das possibilidades e das potencialidades infinitas. Ou seja, ele é um Deus, cara. Pois é. Ele chega ali e ele cria o paraíso dele. Não é que ele vai meramente para um paraíso que já está feito. Ele é capaz de criar. Pois é, Né? e os moradores astrais? Então, assim, o astral, ele é uma espécie de zona delimitadora igual ao sonho. Vamos chegar nessa questão aí. O sonho, desde tempos muito antigos, vistos pelos xamãs, os sonhos são tidos como uma passarela intermediária entre o mundo dos homens e a esfera do mais desconhecido. Não é nesse sentido que eu falei que existem algo além também do plano astral, da qual o plano astral também é um reflexo. E você pode atingir esses mistérios entendendo a linguagem cifrada do que está acontecendo nele. Né? Porque o sonho, na verdade, nada mais é do que um portal dimensional também, né? Você não está consciente que você está indo para lá, mas geralmente essas viagens astrais que nós fazemos é para uma dimensão X do astral. E o sonho, o que ele é? Ele é um turbilhão de características pessoais que a mente trabalha uma realidade, que faz ali uma história, ou ele também é um cenário astral? Também é. As duas coisas elas se vinculam e se confundem. Pois é. Aí a questão toda é mesmo. conseguir sair do estado de sono para poder entender em outro nível. Tá? Você consegue até dominar no sonho se você for mais esperto, né? Também, porque assim, o sonho, por exemplo, o sonho no sentido ordinário, a pessoa, por exemplo, que não é capaz de despertar dentro do sonho, atingir um estado de sonho lúcido, e mais do que isso, dominar o próprio sonho. Né? Que isso aí, o cara que consegue isso aí, ele já é um mago, né? Então é o seguinte, o sonho para a pessoa comum é uma série de imagens desconexas que arrasta a pessoa. Isso é arrastada. E que tem arquétipos pessoais que estão ali, talvez a serem trabalhados. De maneira confusa. Confusa. Porque assim, tudo bem, por exemplo, a questão dos sonhos, por exemplo, lá na antiguidade, você teve o Artemiodoro de Dades, né? Que é... Ele, como é que se diz? Ele escreveu um tratado sobre sonho. Escreveu? Você tinha toda uma preocupação. Isso com vários povos. Os egípcios também. Eles tinham especialistas em leituras de sonho. Mas é para nortear mais o sujeito, né? Uma espécie de mapeamento. E do que fazer
no plano concreto. Não é aquele papo de, sonhou com cobra quer dizer tal coisa. Não, isso aí... sonhou com não sei o que quer dizer tal coisa. Não é isso, é outra história. Tinha algo assim, mas era mais elaborado. Tá. Porque depende do sonhador. É. Esses manuais de sonho, a maioria é furada por isso. Porque assim, não é bem assim que a coisa acontece, né? Você tá limitando muito os arquétipos, né? Assim, não, não funciona como linha de montagem. Você pode estar sonhando com uma cobra e ela representa uma coisa para você e outra coisa para mim. Exatamente. Depende, né? Você inclusive falou assim que é proteção. Quando você sonha com cobra não é traição. É proteção, né? Depende do que a pessoa está vivendo ali. Precisaria de um especialista. Às vezes até pode ser que que tem uma coisa ali que hostil que vai pegar ele. Ou também não, pode ser outra coisa também. Então, porque é um símbolo de sabedoria também, de profundo conhecimento. Ô Zé, e qual a diferença entre ser colorido e ser preto e branco? Ser colorido e ser preto e branco? Um sonho. Porque tem muita gente que sonha preto e branco, não sonha colorido. Assim, o sonho preto e branco, cara, eu acho que ele tá numa instância mais profunda, onde as cores da criação ainda não se discerniram. Eu vejo a manifestação do duplo da sombra e da luz ali, nesse jogo. Nossa, sério? Esse jogo. Porque as cores, elas é aquela coisa do prisma, né? A criação é feita como é que é? Por essa gama de matizes que define. Quanto mais você vai saindo disso, você vai esmaecendo e vai chegando numa zona de preto e branco, de luz e sombra, treva e luz. Engraçado que até a nossa analogia com vida antiga e vida atual é preto e branco, né? Preto e branco no antigo, atual na realidade. Tem a ver. Então tem a ver mais com... Quando a coisa vai para atavismos mais... primórdios? Vai ficando preto e branco o negócio. Que engraçado, que interessante isso. Mas continua o teu raciocínio. Vamos continuar. Então, assim, o indivíduo comum ele é arrastado por uma série de sensações, imagens que ele não tem o mínimo controle. Nesses processos aí de treinamento, primeiro você consegue despertar no sonho, saber que está no sonho. Eu sei que isso aqui é um sonho. Eu já tive essa sensação. Aí uma segunda etapa, você consegue se mover do jeito que você quer. Rápido. Você pode voar, você pode se transformar também. Vem uma coisa ali te pegar, você pode virar uma outra coisa e devorar aquilo ali. Pois é. Pode acontecer isso. Tá. Aí é uma questão, está acontecendo ou não? É claro que a ciência e a filosofia vai tentar explicar que não. Falar, não, isso aí não passa da... Zé, quando a gente tá sonhando, mas parece que tem um vento. Parece que você vai ir para um outro lugar, um outro plano. Vai desdobrar dali. É a preliminar da coisa. Porque assim, se você não parar a coisa e conseguir deixar aí, você vai. E aí eles chamam isso aí de zona hipnagógica, estado hipnagógico. Quando você está entre a vigília e o sono. Num estado de sonho ali e tal. Muitas vezes você sente o seu corpo imobilizado e não consegue fazer nada. Exatamente. E tem essa sensação aí de... O vento parece que é uma coisa que... Uma vibração, é uma... Existem treinamentos para você se deslocar astralmente. Até tem. Tá? Isso tem. Tem muito livro, material. Eu cheguei a fazer bastante isso na minha adolescência, desdobramento. Né? Eu tive, assim, cada história assim, que eu adorava viver. Até um ponto de eu achar que foi muito para lugares tão ruins que eu comecei a boicotar. Entendi. Falei, não vou querer mais ir, não vou querer mais sair. Mas aí você pode determinar para onde você quer também. Então, mas eu queria ir para um lugar bom, mas eu não ia. Quando eu comecei a sair do corpo, eu ia para lugares assim, muito bacanas, muito legais e tal. Acho que eu cheguei a te contar que eu também saí do planeta, né? Fui para outras esferas e tal. Você tem experiências bem interessantes. E aí que tá, mas aí depois de um tempo, eu comecei a ir para uns lugares tão ruins que eu comecei a me boicotar. Eu já não tinha mais controle, né, sobre isso. Então, o que eu criei como mecanismo de defesa? Me tensionar. Cada vez que eu sentia isso, eu me tensionava, então eu não ia. Eu criei isso como uma rotina, até que eu parei de viajar. Porque o segredo é você conseguir transferir a consciência para essa duplicata etérea, que é um outro corpo. Aí você não tem... Não passa mais por isso. Não passa mais por isso. Aí tudo bem. Também existem fórmulas, por exemplo, mágicas, que você usa como proteção. Você usa como também tem isso. Um escudo. O próprio pantáculo que você usa na magia, por exemplo. Você pode usar na hora que você for viajar. Porque assim, ele serve... Porque assim, quando você está operando um ritual aqui, suposto aqui na Terra,
você já está também exercendo um desdobramento. Tá também. Interessante. Ô Zé, Tá, por quê? Porque assim, você está abolindo, porque assim, a praxis da arte mágica, ela abole a historicidade humana. Você evoca um tempo que é sagrado a se manifestar no presente aqui na Terra. Então ali as esferas estão, os portais estão abertos. Então não é só aqui ou só lá. Então as duas coisas ali se. Então tem também. Então assim, pode haver um desdobramento onde você nem saia. Quer dizer, você está só com visão astral aberta, não com o corpo inteiro lá. assim, você pode dobrar também o universo à tua vontade. Fazer uma dobra onde ele vem sem você. Em vez de você estar se movimentando, você está movimentando ele. Ou às vezes você está fazendo as duas coisas ao mesmo tempo. Nossa. Isso é um pouco mais complicado de entender e perceber. Porque assim, quando nós descrevemos essas situações aqui, as pessoas imaginam uma coisa mecânica. Por exemplo, como um espírito, uma duplicata, meramente saindo do corpo físico e tal. Isso acontece também. Mas não é só isso. Não é só isso, né? Não é só isso. O que você leva junto com você nessa hora? Mesmo o corpo que ficou para trás, ele tá parcialmente também desintegrado, eterizado, e o outro que se deslocou também está materializado. Porque lá você sente como se fosse aqui, você toca em objetos, você sente dor. E é mais forte, as cores são mais vivas, o cheiro é mais forte, toda a sensação é mais forte. Exato. Então, para magia, é uma realidade. Não é uma mera abstração, não é um mero reflexo de eventos acontecidos diurnamente. Então, assim, ficou um tempão, durante um tempo, tirando, logicamente, as sociedades de caráter tradicional e primitivas, os sonhos ficaram relegados a uma espécie de questão incômoda ou inútil. Até que o Freud, lá no começo do século XX, escreveu como é que é a interpretação dos sonhos. Que você, na tua opinião, você acha que tem fundamento? Você chegou a ler? Tem fundamento, porém ele é limitado, tá? Quer dizer, o Freud ele vai entender os sonhos como uma espécie de depósito de lixo dos nossos traumas e neuroses. Que também, por algum lado, Não, tem a ver sentido. também, mas não é só isso. Não é só Não é isso. só isso. Então teve um outro cara, um ex-discípulo dele, um cara que foi aluno dele, chamado Carl Jung, O Carl Jung, que claro. descobriu mais coisas. Ele descobriu que os sonhos iam mais além disso aí. Desse mero refúgio de projeções pessoais e neuróticas. Ele começou, através de milhares de pacientes que ele analisou, ele percebeu símbolos e estruturas que eram imutáveis e recorrentes. E de pessoas que não se conheciam. Mais que isso, ele se deu ao trabalho de investigar manuscritos alquímicos antigos. E ele viu isso ali. Olha que interessante. Aí ele chegou a compreender que havia um nível subjacente, que é uma espécie de mente coletiva, da espécie como um todo, que ele chamou de inconsciente coletivo. Aí que ele tem E esses símbolos primordiais que ele via como recorrentes, ele chamou eles de arquétipos. Não que ele inventou essa palavra, ele pegou o conceito de Platão, né, dos neoplatônicos e de fontes mais antigas. Tá. Né? Ele via essas fontes como depósitos de energias intensas e que não eram meramente reais. Mas então. E as estruturas da psique, elas são tão válidas quanto um braço, um olho nosso, Então. um coração nosso. Como é que não é válido um negócio desse? Aí é por causa da ignorância. Por exemplo, quando vem a época da ilustração, eu estou falando da ascensão do pensamento iluminista, tá? Ele, por um lado, é bom, lógico, porque ele vai trazer à tona essa questão toda do desenvolvimento da ciência e tal. Por outro lado, cara, eles tentaram reprimir de todas as maneiras qualquer tipo de experiência espiritual. Como se aquilo fosse uma superstição da mente humana que tinha que ser extirpada de qualquer maneira. Então isso aí causou um atraso também, né? Causou um impasse aí e tal. O próprio Jung ele foi muito cauteloso quando ele lidava com isso para não se queimar com a ciência e tal. Teve livros que ele só permitiu que fossem publicados depois da morte dele. Né? Então, mas ele fez um mergulho profundo
em experiências alquímicas e gnósticas. Isso é muito forte. E ele trouxe o enriquecimento dessas fontes para a psicologia moderna. Que legal. Isso é legal. Ele contribuiu bastante, então. Contribuiu bastante, com certeza, né? E também, ele é uma fonte também, no sentido de contribuição para o entendimento desses domínios ocultos. Ô Zé, pessoas que, por exemplo, que foram abduzidas, elas jamais vão esquecer a experiência que tiverem, para sempre vão até sonhar com isso, né? Vai infernizar Essas entidades alienígenas, assim, tudo leva a crer, tudo demonstra que eles possuem tecnologias avançadíssimas, pelo qual eles se movem pelos meandros internos da matéria, do tempo, espaço e dimensão. Caramba, então. E aí que tá. Ferrou tudo, né? Ferrou porque assim, você não vai. A ciência atual, ela não tem condição de entender isso. Então ela nega. Primata ainda. Ela nega. Vai falar assim, não, isso aí é papo furado. Isso é coisa de maluco. Isso é papo furado. Sim, tal. sem dúvida. Agora, esse é um lado. Agora tem alguns sábios aí, cientistas tal, que se debruçam sobre a coisa. Que não pensam dessa maneira. E o que eles dizem? Eles falam isso mais ou menos que eu estou falando. Porque assim, você tem hoje, quem tiver curiosidade aí do que eu estou falando, procure um cientista chamado Conrado Malanga. Conrado Malanga. Procurem textos dele no Google, material dele, vocês vão encontrar alguma coisa fragmentada em português, muita coisa em espanhol, tem coisas em italiano, né, em inglês e tal. Esse cara ele é muito bom e ele percebeu essas coisas aí. Né? Ele chega inclusive a desconfiar que o interesse deles não seja só meramente genético. Ah, é? No qual interesse, então? Interesse na alma humana, por exemplo. Putz, grilo, é uma coisa profunda pra caramba. Alma humana? Alma humana. E o que podia interessá-los, então? Pode ter algo na espécie humana que eles não têm. Sim, sim. Por exemplo, a própria espécie humana, não vou dizer a espécie como um todo, porque não é. Mas alguns indivíduos nessa espécie, por exemplo, desenvolveram magia. E isso é uma tecnologia terrível, poderosa. Que eles não têm acesso ainda. Exato, não necessariamente. Eles usam maquinários ali avançadíssimos. Agora, um xamã aqui da Terra não precisa disso aí, cara. Ele cria um corpo, ou qualquer adepto aí, um adepto tântrico, um yogi, um mago, né? Ele cria um corpo através de processos que manejam yantras, mantras e mudras. Ele é capaz de construir, fazer do corpo astral o corpo diamantino. Esse corpo diamantino, esse corpo incorruptível, ele transmuta esse corpo num OVNI. Nossa! É a nave dele? Ele pode se teleportar para qualquer mundo. Mais que isso, ele pode ir para dentro do átomo. Ele pode ser o tamanho que ele quiser, né? Exato. Ele não tem limite mais, né? Exato. Então, assim como também deve existir magos negros atentos a umas viagens astrais meio erradas, que eles podem cortar até o cordão umbilical de algumas pessoas no astral. Também. Agora tem experiências de pessoas que não falam também onde não aparece também o cordão. Eu mesmo, quando faço isso, não tem nada de cordão. Então, como é que se fala dessa ligação? Eu me movimento pela minha vontade. Mas tem também. Agora aí depende da pessoa para pessoa. Não estou dizendo que é errado ou que isso está. Não, longe disso. Chegou... Existem as duas coisas, eu percebo que tem as duas coisas. Você chegou a aprender alguma coisa tão impressionante no astral que você trouxe para a vida terrestre aqui? Nosso plano físico? Tem muita coisa, porque assim, eu vou mais além do astral também. Então para onde você vai? Eu vou para as trevas exteriores. Como é que é esse lugar? É um não lugar. Não, mas tenta descrever para a gente entender isso aí. Como é que funciona? É um abismo? É um negro? É um nada? É um vazio? É o caos. Sei lá, o nome para dar seria o caos, né? É um negro total onde nada acontece. E tudo acontece também. E tudo ao mesmo tempo. Nossa. Ele tem as matrizes do que é o próprio plano astral. Caraca, bicho. E como é que você consegue pensar matematicamente no plano desse? Você não pensa nada, né? É tudo intuitivo. É muito rápido, né? Não tem a separação entre o pensamento e o objeto.
Não há pensamento entre a coisa e o objeto. Ah, que louco. A manifestação ela é imediata. Né? Então esse plano que você fala é um plano ainda muito mais superior que o plano astral. Ele está em outro grau já. Vai além, né? É outra coisa. Quantos mais além do astral tem? Hum? Quantos mais além do astral Depende, tem? isso é arbitrário, depende Não tem limite? Não, depende Por exemplo, tem que deixar bem claro uma coisa. Cada sistema de crença que definir N, por exemplo, pode ser 7 esferas, por exemplo. 7 esferas infernais, 7 esferas celestiais. Não é que está errado, está certo. Só que esses não são os únicos modelos funcionais, percebe? Existem Existe sub ainda, e né? supra planos também. Sub e supra. Então você vai entender isso aí. Você vê, por exemplo, pode ser escala de 99, pode ser escala de 72 esferas, 72 mundos. Porque nesse caso, quanto menos o número, mais eles englobam outros subs ou supra, né? Exato, porque assim, cada nova descoberta forma um novo véu. E esse novo véu vai escondendo a coisa. Ele vai mantendo a coisa secreta. Essa coisa aí que você perguntou e que eu estou falando, eu sempre vou falar através de emanações, de emanações, não da coisa, vamos dizer assim, em si, mas de emanações que é pela qual ela vai se demonstrando. Tá. Ela vai se apresentando, ao mesmo tempo que não se apresenta, ao mesmo tempo que se oculta. Né? José, como é que você vê essa questão atual hoje? Dessa terra maluca que está aí, com tanta gente pirando mesmo, né? A gente está sentindo que a humanidade está muito perdida nos seus conceitos, nos seus valores, no seu horizonte, no seu caminhar e tal. E ao mesmo tempo, com o que está acontecendo do outro lado, aqui dentro do plano terrestre, também com essas grandes descobertas e tal, é uma loucura, são os extremos todos em movimento, né? Como é que você sentiu? Você já sentiu isso no plano astral? Como é que está a interligação disso com o físico? Assim, é uma coisa interessante, por exemplo, um pensamento que é um pensamento assim, muito corrente na literatura fantástica e até mesmo na ficção científica, aonde você tem miríades de infinitos planos paralelos se interpenetrando e se aproximando, se confundindo, aonde cada um há uma possibilidade diversa. Um onde você está vivo, outro onde você está morto, por exemplo. Então tudo isso é interessante, tudo isso vem à tona. Por exemplo, a humanidade agora, o que eles estão fazendo? Tem uma coisa chamada acelerador de partículas, que você já ouviu falar? Sim. No CERN? No CERN, e eles buscam, bombardeando esses átomos, eles buscam abrir os mistérios da matéria. E com isso eles estão abrindo realmente um portal. O próprio cientista, um dos cientistas mentores, acho que é Liv Lieberman, ele falou, nós estamos construindo a Torre de Babel. Putz, o que eles já sabem, Zé? Ele sabe coisa que não fala também. Mas ele falou isso, nós estamos criando a Torre de Babel, que é uma forma de... tem um desses físicos aí que escreveu um livro, até estava dizendo que a melhor mente terrestre só vai entender o que está sendo descoberto hoje em CERN daqui a 150 anos. Então, quer dizer, imagina o que já descobriram. Depende, tem pessoas que podem ter um acesso direto. Mas aí já tem outro nível de consciência, já está falando de um super-humano, né? Um super-humano. Se você usa esses elementos ocultos aqui que a gente tem discutido tanto, você consegue, né? E ele tem consciência disso, né? Ele entende isso. Né? Aí as coisas acabam se confundindo, né? Porque assim, esses domínios astrais, assim, uma pessoa que viaja, que se projeta, um iniciante, ele está sujeito aos imprevistos também. A locais, a zonas, a dimensões, e tem locais que são totalmente hostis também, perigosos. Sim, né? Perigosos. Se ele descer nos transfundos ali mais assim, infernais, ele tá lascado. Né? Mas como é que ele vai ter domínio sobre não então, descer? Aí que tá, ele tem que ser um mago competente, né? Ele tem que ter mestria, senão ele pode se ferrar. Se ele sai aleatoriamente, ele pode se ferrar. Por isso que eu parei de fazer isso. Um mago, ele é capacitado. Ele já tem em si fórmulas para tudo que é tipo de situação. E ele consegue se safar. Ele não é pego.
E ele não fica passando por aquele apuro também, você, né? você vai, por exemplo, você assistiu o Doutor Estranho, por exemplo? Sim, sim. Aquilo ali é bem aquilo, mano, né? Ele abre um portal, entra, sai É, daquele portal também, e vai. exatamente, é um domínio disso aí. É um domínio. Então, assim, a questão é essa, a questão que o verdadeiro feiticeiro, o verdadeiro mago, ele consegue alcançar um nível de capacitação aonde ele controla essas esferas, esses domínios. Então, assim, recapitulando o que que eu estava falando logo atrás aí, primeiro você vai para o sonho, consciente que estão no sonho. Primeiro. Depois você consegue se mover no sonho. E terceiro, você consegue despertar aqui, sabendo que isso aqui também é um sonho. Nossa, isso é muito doido, né? Você tendo consciência que a matéria desse mundo, ela também é fluídica, ela também é moldável, e você aplicando os poderes da sua vontade, você exerce a magia nesse plano também. E aonde é E, real então? Onde é real então? no centro secreto da sua vontade. Sua Nossa, vontade define a realidade. caraca, mas isso tá bem Ah, nos confins lá da mente, né? tá nos convence. Porque Nossa, assim, tá lá porque dentro. são véus atrás de véus, atrás de véus, atrás de véus, mundos dentro de mundos até o infinito. Não tem fim. Não tem, Então, e aí esse aí é o encontro com o Criador ou não tem encontro com o Criador coisa nenhuma? pode ser, pode não ser. Se você que define se vai ter ou não tem esse encontro? É assim, você até sabe, mas você sabendo vai manter segredo. Você não vai falar. Não tem como. Mas não tem alguém que te criou de verdade? Porque senão você não ia nascer do nada. Esse encontro Depende, com o seu eu, não chega a ter uma realidade com quem te criou? Pela lei da semelhança? tem. Mas se você descobrir que você é o criador, Mas como é que você pode chegar não é que você pode, eu tô abrindo possibilidades e velando elas ao mesmo tempo. Eu sei que não é bem assim, eu sei que a coisa não vai funcionar assim, mas assim, aí é uma questão de entendimento dos próprios arcanos da magia. Né? Por que ela é hermética? Ela é fechada nesse sentido? Porque ela oculta as coisas e tal. Então, a magnitude de poder, entendimento que cada um alcança, vai definir o seu papel no jogo, vai definir a sua capacidade de entendimento e atuação. Pois é, tá na atual, não sei quanto tempo você ainda tem de assunto para você trazer para a gente, mas uma pergunta que eu não quero que eu te atrapalhe no teu raciocínio aí. A gente tem hoje em dia muita gente com esses problemas de esquizofrenia, depressão, tal, esse modelo atual de doença da sociedade. Mas isso também existe, tem alguma ligação com a realidade desses outros planos sutis que as pessoas não estão entendendo e está bagunçado o meio de campo delas aí? O que você acha? Tem sim, tem assim, tem uma confusão ali, psíquica, mental, psíquica, espiritual e física. Porque algumas pessoas ouvem voz. Que voz é essa? Que Porque porra é essa? assim, exato, porque assim, o que acontece? Você lembra até de uma época atrás que eu contei uma história do Príncipe do Mago, lembra disso, né? Ou não lembra? Príncipe do Mago? Como é que é? Retoma para o pessoal lembrar também. Tá, então eu vou ter que repetir essa história, tá? Rapidinho. Rapidinho. Era uma vez, começa assim, né? Era uma vez, Sempre, né? Sempre, né? era uma vez um príncipe que acreditava em tudo menos em três coisas. Ele não acreditava em ilhas, não acreditava em Deus e não acreditava em princesas. Por quê? O rei, o pai dele, disse que tais coisas não existiam. E ele cresceu na ausência disso e, de fato, ele acreditava no pai. Né? Até que um dia, saindo da adolescência, ele escapa do reino dele para um reino vizinho. E quando ele chega na margem da praia, assim, ele vê porções de terra não muito distantes e com belíssimas mulheres se movendo ali. Ele ficou, assim, curioso, se aproximou. E nisso, a história narra que um homem vestido de noite se aproxima dele. E ele pergunta para o homem vestido de noite: aquilo são ilhas? E o homem acena que sim. Aí ele pergunta: e aquelas belas criaturas na ilha? O homem vestido de noite diz para ele: são belíssimas e genuínas princesas. Né? Acabou, destruiu todos os modelos de crença dele. Aí ele pega e fala: ah, então se existem ilhas e princesas, Deus deve existir. E o homem acena para ele, sim, por certo que sim, meu filho, eu sou Deus.
Aí ele pega, volta pro reino do pai dele. Ele fala, pai, mentiste pra mim. Vi ilhas, vi princesas e vi Deus. E aí o pai sorri pra ele e fala, ah, entendo. Mas por acaso como é que Deus estava vestido? Por acaso ele usava uma túnica com mangas arregaçadas? Aí o rapaz lembrou que sim. Aí o pai dele falou, ah, aquele homem não é Deus, meu filho. Ele é um mago que te enganou com a magia dele. Ele falou, não existe nem Deus, nem ilhas, nem princesas. Aí ele voltou lá pro mesmo lugar e encontrou o homem vestido de noite lá. De novo. De novo. Ele falou assim, tu me enganaste da primeira vez, mas o rei, meu pai, me disse quem tu és. Tu não és Deus, nem existe ilhas e princesas. Nem existe Deus, nem ilhas e princesas. Aí ele falou assim, não, meu filho, tu é que foste enganado. Sempre existiram ilhas, princesas e Deus. Mas o teu pai, que é um mago, com a ilusão dele, não deixou você ver. Puta, aí ferrou a cabeça do cara. Ferrou a cabeça dele. E aí? Ele volta pro reino do pai dele. Eita, que porra. Aí ele fala assim, pai, é verdade que tu não és rei, és um mago? Que me enganaste com a tua magia e tal? E o pai acenou que sim, falou sim. E ele levantou do trono e desapareceu. Coroa, palácio, parede, ele já apareceu com a túnica dos magos, cara. Aí o rapaz falou, ah, então aquele homem é Deus. E existem ilhas e princesas. Aí ele falou, não, meu filho, aquele homem não é Deus. Nem existe ilhas e princesas. Ele é apenas outro mago, mas do lado de lá. Putz, cara. Meu, que puta história é essa? Aí, Fred, ele fala assim, mas eu tenho que saber qual é a verdade. Sim, claro. E o pai falou pra ele, não há nenhuma verdade além da magia. Aí ele falou, bom, então ficou desesperado. Desesperado. Não respondeu nada dele ainda até agora. Numa crise existencial, né? Ele resolve morrer. Falei, então eu não quero morrer. Aí o pai dele falou, então tudo bem. Invocou a morte. Puta. E a morte veio. Tá. Não é descrita na história, mas é descrito que ele gelou. O negócio foi atravessando ali, ele gelou, e na hora que ele gelou, ele lembrou do primeiro momento, quando ele viu pela primeira vez as ilhas e as princesas. E aquele ar, e aquele homem, aquele outro mago, né? E aí ele olha pro pai e fala, pai, pare, posso conviver com isso. Aí o pai olha para ele, sorri e fala, viste, começaste a aprender a ser um mago. Cara, que puta história. É uma história muito interessante. Porque, Nossa, assim, lógico que é. Você percebe uma coisa interessante, assim, as narrativas orientais, as narrativas fantásticas, essa sobretudo, não é didática, cara. Não. Mas ensina mais que volumes inteiros de uma biblioteca, né? Porque é direto, assim, é uma, né? Ele retrata basicamente a situação de um buscador. Exatamente, de um buscador. E que nada é verdade de verdade, nem o próprio pai. Nada. Hassan Ibn al-Sabah, ele dizia, nada é verdadeiro, tudo é permitido. Exatamente. Essa era uma frase do Velho da Montanha, o líder da Ordem dos Assassinos, né? Que depois eu vou falar disso quando eu vier falar de magia árabe. Sim, sim. Inclusive a lâmpada maravilhosa se espera ali. Tá esperando ali. A lâmpada maravilhosa que eu comprei. Então, é interessante, porque isso aí se tornou um mote moderno da magia do caos, né? E é interessante, nada é verdadeiro, tudo é permitido. Ou seja, quando também o nada é verdadeiro, tudo é permitido. Você pode entender a coisa dessa maneira também. É verdade. Assim, se você alcança a glória do vazio, você pode pode ser um criador de mundos também. Um mago, ele é sempre um demiurgo também. Ele é um criador de mundos também, um modelador de mundos. Ele é um ilusionista também. O criador de mundos que você fala, trazendo pelo raciocínio cartesiano, como que seria? É um cara que tem a força de criar um novo sistema solar, um planeta. Ele, mais que isso, por exemplo, ele sofreu, ele suportou a catástrofe de todas as tragédias, de todas as decepções. As decepções, por exemplo, desnudando véus, rasgando véus. Aonde ele se vê numa situação aonde não há nenhum apoio externo, nem mesmo pela fé.
Nem mesmo Deus está Nossa. presente ali. E aí o que acontece? O que acontece, cara? Depende totalmente dele. A maioria, cara, não passa nisso aí. E o que É desintegrado. acontece? É desintegrado? Se ele consegue fazer isso, ele é um mago, cara. Nossa, então você conseguiu. Ele se torna um Deus. Caraca, meu. É, porque assim, ele vai ao zero absoluto. A palavra para zero absoluto, em filosofia, é chamada de nil. Nil. Igual o Neo do Matrix. Eles pegaram essa sacada aí. Neo significa zero absoluto. Daí que vem a palavra niilismo. Niilismo. Niilismo é quando o sujeito vai perdendo a crença em tudo. Até em si mesmo. E aí ele pode cair e morrer ali. Ele pode. Normalmente vai rumo ao suicídio. Que é o que a gente vê muito hoje em dia, mas aí isso é por outros motivos. Só que o mago ele é mais esperto. Ele também se suicida. Só que ele assassina o eu dele. Ele assassina o ego, cara. Ele mata o ego e deixa uma entidade obscura seguir adiante. Transferindo a consciência dele para ela. Aí é outra história. Exato. Por isso que ele é um feiticeiro. Senão não era. Entendeu? Agora ele passa por tudo isso aí. Porque aí ele vai experimentar por ele mesmo. Pois é, ele vai experimentar, ele vai saber por ele mesmo. Em vez de ficar à mercê de conversa alheia, de realidades alheias e tudo mais. Então, a gente vê pela quantidade de jovens se suicidando, que virou uma epidemia, que a capacidade de superação está cada vez menor das coisas. Então, para chegar no ponto de ser mago hoje em dia é uma coisa quase que impossível. O caminho do mago está cheio de ossada dos mortos e dos que fracassaram. Os que fracassam, eles se tornam vermes no corpo de um demônio conhecido como Coronzon, ou no corpo do próprio Yog-Sothoth. Você vê a condição de hoje existir algum mago na nova geração? A caminho? Não, até tem. Tem, mas são poucos, não são muitos, né? São sempre poucos, né? Sempre vai ter. Nunca vai ficar uma época em que não haja pelo menos um punhado de magos. Um punhado. Porque assim, hoje... Em 7 bilhões e meio de pessoas, quantos podem ser representados como magos? É poucos, são sempre poucos. Uma centena deles, no máximo? Às vezes até menos, viu? Com esse poder que você fala aí. Eu lembrei agora de uma frase do Jim Morrison. Sabe quem é Jim Morrison? Sim, o do Doors. The Doors. Ele fala assim, quando os verdadeiros assassinos do rei recebem liberdade para circular livremente, 1000 magos surgem sobre a terra. É muito interessante, né? É muito interessante. Mas pode às vezes haver 1000 magos, pode. Mas assim, depende da situação. Também você está falando de magia, às vezes 10 pode ser 1000, 1000 pode ser 100, 200. Você nunca sabe exatamente o que está rolando. Não é te dado a permissão de saber também. Não é dado, mas você pode ter. Só que você vai ter que tomar na força. Tomar de assalto. Que loucura isso tudo, hein, Zé? É muito doido todo esse caminho aí, né? Então, você tem mais alguma coisa para completar da gente encerrar esse programa? Acho que é isso, assim, as dimensões, o que se apresenta nesse plano, o nível de riqueza e de mistério é tamanho que há necessidade de se desenvolver linguagens de poder secretas e poderosas capazes de destrinchar o mapeamento disso. Existem, sei que eu tenho que resumir a coisa aqui, existem mapeamentos, até você encontra muito livro, e você vai encontrar muita coisa, logicamente, na internet, né? Eu vou citar aqui... Isso que eu te falar para você pegar os livros, eu vou mostrar os livros. Eu vou citar 2 livros que são importantes. Deixa eu pegar aqui. Isso você já falou. Não, eu já falei, mas eu vou pegar aqui, eu só estou usando aqui como... Eu estou usando aqui só para chegar em 2 autores que são importantes, tá? Deixa eu ver aqui, peraí, que é rapidinho. Página 26, rapidinho. Aí tem introduções esse livro. Estava até marcado aqui. Então é isso aqui, ó. A primeira é Celia Green. Celia Green escreveu um livro chamado Sonhos Lúcidos. Eu não averiguei se tem ele em português, tá? Mas provavelmente tem, porque esses livros aqui, eles têm assim, são livros de peso dentro do assunto. E o outro é A Projeção do Corpo Astral, de Sylvain Muldoon e Harry Ward Carrington, tá? Esses 2 são 2 dicas aí interessantes.
E agora eu vou mostrar alguns aqui em português. Tá bom. Pronto, peraí. Acho que não. São 3. O primeiro é um livro antigo chamado A Interpretação dos Sonhos e Visões. Esse livro aqui não consta o autor, é da editora, é uma edição da editora Pensamento, é uma edição muito antiga, deve ser dos anos 40, não está marcado aqui, Nossa, mas pela... Tá com catapora esse livro aí. 1954, tá? Nossa. Tá aqui. De repente pode ter relançamento também. Uhum. Vocês podem achar também. Em sebo sempre tem alguma coisa circulando, tá? Eu gostei dele. Ele é um dos melhores livros porque ele tem uma abordagem do período antigo, né? Da visão clássica dos antigos lá sobre a arte do sonhar, que é muito interessante, né? Tá. Tem esse outro aqui, que é Sonhos Criativos. Aprenda a controlar e programar os seus sonhos. Da Patrícia Garfield, editora Nova Fronteira. Isso aqui provavelmente vai ser muito mais fácil de achar. O acreditar no seu sonho também tem aquela coisa, né? Do sonho que a pessoa tem em mente de construir Sim. na vida terrena e tal. Esse sonho também que ele vai forçando com palavras com força de pensamento, com palavras, com ação, para tentar tornar realidade, né? Sim, e o melhor de todos, na minha opinião, né? O Mundo Mágico dos Sonhos. Mundo Mágico dos Sonhos, de Mário Mercier, editora Pensamento. Você acha o melhor de todos? Publicado em português, sim. O conhecimento iniciático e simbólico dos sonhos. Porque assim, ele não fica aqui em meras análises desses almanaques baratos de banca de jornal. Ele mergulha na estrutura profunda dos sonhos, analisando o desenvolvimento deles em várias civilizações e nos tempos atuais. Sem contar que o Mário Mercier, ele é um autêntico xamã. Ah, é? Que legal. Ele não é um teórico, ele tem grande experiência. Então ele é da pesada esse cara aí. Olha, quer ver? Isso aqui, adoro isso aqui, ó. É preciso ter abandonado o simbolismo pueril de Freud para, enfim, compreender o significado titanesco. É preciso ter abandonado o simbolismo pueril de Freud para, enfim, compreender a significação titanesca dos sonhos. H.P. Lovecraft, H.P. Lovecraft. Ele cita isso aqui logo no começo. E é muito interessante, né? Porque assim, quem quer dar voos mais profundos nessa estrutura, leia um conto de Lovecraft chamado Hipnos. Né? É interessante trazer. É muito interessante porque assim, ele simplesmente demole a ilusão da realidade e mostra o impacto dessa emergência titânica, por assim dizer, arrebentando com os limites do real. Nossa. Assim, aqui, se eu vou ficar dando spoiler aqui, o pessoal pode não gostar. Mas vale muito a pena. Tem até uma citação do Baudelaire no começo, onde ele fala que as pessoas vão dormir à noite tranquilas devido à ignorância que elas têm do que existem nos abismos do sonho. Nossa. Que ele fala que é um terror. Que lembra o filósofo Pascal. O filósofo Pascal, ele falava, tenho medo dos espaços exteriores. Ele falava que tinha medo daquilo que está para além das estrelas. Né? Que ali realmente é uma zona proibida, né? Sim. Você imagina que a delimitação do universo, das galáxias, tal, delimitando o universo, e o que tem para além delas. Pois é. Aquilo é terrível, cara, você não sabe. É verdade. Então ali que tá, né? Então os pioneiros que se aventuraram nessa correria. Assim, exato, assim, há um risco, mas que é fascinante a coisa. Com certeza. É muito interessante, né? Então, pois é. Aquele que é ávido por conhecimentos ocultos e proibidos, ele banca, né? Ele fala, não. Ele acaba sendo corajoso, ele vai acabar arriscando, né? Exato, né? Exato. Então foi o que eu mesmo venho fazendo, né? Eu sempre meti as caras, eu sei que é. Mas eu tenho aquilo que eu falei, né? A marca da feitiçaria, a marca xamânica, né? Agora, se você não tem, é perigoso, assim, o impacto pode te deixar um demente, pode te deixar louco.
uma destruição assim abrupta e sistemática da mente, né? Pode trazer essa realidade. Se não está preparado, não vai. Né? Exato. Eu publiquei um conto assim de... eu usei a ambientação Lovecraftiana para descrever, né, esses espaços interditos e proibidos e tal, e as minhas explorações, né, Nesses mundos aí. nesses mundos do E você deixou onde esse conto? Tá na internet, dá uma procurada pelo Como é que ele Google. chama? Chama Senecta Serpente. Ah, Senecta Serpente, você fala bastante disso aí. Então ali tem onde eu vou A sua fonte, onde você vai beber. onde eu demonstro a minha, assim, Suas experiências. onde os labirintos que eu atravessei, as instâncias e tal, e as transfigurações, as transmutações e tal. Usando a roupagem da literatura fantástica, né, do horror Lovecraftiano como uma atmosfera, um campo de manifestação. Legal. É isso. Bom, pessoal, então a gente com o Zé, o contato do Zé fica aqui embaixo, né, para quem quiser encontrar, ou quem quiser fazer, convidado para uma palestra, né, ou para um workshop, pode ser em outro estado. Inclusive o Zé também está à disposição, que se alguém quiser depois, de alguma editora, quiser fazer um livro do Zé, com vários conteúdos importantes, porque o Zé tem literaturas assim, se ele fosse colocar aqui para vocês poderem perceber, daria volumes e volumes de coisas muito boas, né, Zé? Que alguém pudesse editar, quisesse editar, você poderia até depois fornecer esse teu conteúdo para eles lá, né? Eu vou cuidar disso, fica tranquilo. Eu vou deixar tudo prontinho. Tudo registrado, eu vou publicar. Se alguém quiser te ajudar, inclusive, nisso, né? Também. Fica aí ao contato do pessoal, né? Exato, mas vai ser legal, vou deixar registros, né? Você não pode passar por essa terra sem deixar a sua digital, que é uma digital bem robusta, né? Me cobraram, isso é verdade, eu vou fazer isso sim. Tem que fazer, tem que fazer mesmo. Bom, vamos embora então? Vamos. Então, pessoal, obrigado por estarem conosco em mais um Tocando Oculto. E tem mais um tema muito bacana com o Zé que depois nós vamos trazer para vocês aí. Na live. E a gente vai falar também sobre sobre o Natal, né? Isso, sobre toda a abordagem da importância do Natal, a simbologia, os arquétipos. Então, fique com a gente para o próximo Tocando Oculto. Enquanto isso, vamos sumir de cena, né, Zé? Vamos pro astral? Vamos. Então vamos lá.